Olá pessoal, hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha trajetória antes de entrar na faculdade de medicina, quais foram as minhas notas, como que eu estudei para o vestibular, no caso o Enem. Vou falar um pouco das minhas notas e as minhas estratégias que eu utilizei para chegar até a tão sonhada vaga em medicina em uma universidade pública. No caso, só para dar uma contextualização, eu faço medicina na Universidade Estadual do Pará e eu passei em terceiro lugar no campus aqui da minha cidade. Isso em 2022, ou seja, esse vídeo não é a coisa mais atualizada do mundo, tem um tempinho aí, estou atrasada sim, mas eu acho que vale a pena eu voltar aqui, porque eu quero começar a trazer um pouco mais sobre essa vida universitária aqui pro canal, e aí eu pensei em começar do início, né, falar das minhas notas, lá do início dessa trajetória, ainda na época de vestibular. Eu fiz um ano de cursinho em 2021, e aí eu passei em 2022, agora eu já estou aí no terceiro ano da faculdade de medicina. Primeiro eu vou falar para vocês sobre as minhas notas, quanto eu tirei em cada área do Enem 2021, e depois, mais pro final do vídeo, eu vou falar das minhas estratégias, da mentalidade que eu tinha naquela época de vestibular. Talvez vocês se surpreendam um pouco nessa questão das notas, pela comparação que eu faço com alguns outros alunos do cursinho, por exemplo, não é exatamente um padrão, né? Notas são muito variáveis, né? Mas no meu caso, a gente vai começar falando da redação. Eu tirei 900 na redação. É uma nota boa, mas eu esperava mais porque eu tinha muita facilidade, né? Sempre tive muita facilidade em ler, na escrita. Eu costumava tirar, tipo, 960 ali no cursinho, e aí veio esse 900, que não é uma nota ruim, foi suficiente para eu passar, então tá tudo bem. Agora, a minha nota de matemática. Matemática sempre foi um calo no meu pé, eu lutava muito para conseguir os 800, foi quase. Eu fiz 780 pontos, 780,4, com 31 acertos, tá? Mas, assim, foi quase 800, mas eu lutei bastante. Eu sei que foi o máximo que eu consegui dar ali de mim para matemática naquele ano. Então, mesmo não sendo os 800 que eu sonhava na época, eu ainda tenho muito orgulho dessa nota. E eu melhorei nitidamente, assim, claramente eu tive uma melhora muito grande quando eu comecei a focar na matemática básica, que eu percebi que eu tinha algumas deficiências, e aí eu pegava a lista de matemática básica, aquele assunto mesmo, inicial, e aí quando eu comecei a praticar aquilo, eu tive uma melhora muito grande, só que foi apenas um ano de estudo, né, um ano de cursinho, não teve como eu ter tido uma melhora tão grande, mas mesmo assim eu tinha avançado muito em matemática naquela época. Agora, ciências da natureza, eu fiquei com 692,8 pontos, com 29 acertos. Sim, ciências da natureza é outro calo. E a TRI também não estava ajudando muito naquela época. Ciências da natureza, a questão é que é muito conteúdo, né? São muitas matérias, muitas possibilidades de assunto que podem cair. Isso complicava um pouco, principalmente na área da física, né? No meu caso. É uma situação semelhante à matemática. Eu tinha que me esforçar muito para conseguir algum resultado ali. Mas durante aquele ano de estudo, essas duas áreas, matemática e ciência da natureza, eu foquei bastante. Então, essas notas foram também vitórias para mim. Agora, seguindo em frente, falando de humanas, eu fiquei com 753,3 pontos e fiz 40 acertos. Aí agora sim o negócio começa a melhorar nessas notas. Humanas eu sempre tive facilidade, mas também eu tive uma base muito bem construída durante o ensino médio. Eu estudava bastante essa área. No ano de cursinho eu tive um pouco de segurança para soltar essa matéria aqui de humanas. Eu não estudava tanto assim humanas no cursinho, porque eu estava indo bem nos simulados nessa área e isso tudo frutos do que eu tinha estudado no próprio ensino médio. O fato de eu gostar da matéria ajuda bastante também, né? Na questão da facilidade, da afinidade que a gente tem ali com a área. Por fim, linguagens. Aí aqui, linguagens, eu considero que foi o que me fez passar em medicina. Eu fiquei com 772,3 pontos. Eu fiz 41 acertos. Essa foi a área que me salvou. Se não fosse por ela, não estaria na faculdade hoje. Mesma situação de humanas, né? Essa afinidade pela área da leitura, da interpretação, acabou me ajudando bastante a obter uma nota, e a TRI também ajudou bastante. Eu nunca tinha visto, não que eu me lembre de alguém ter tirado mais que 770 pontos em linguagens. Às vezes a TRI não ajuda muito, mas nesse caso, nesse ano, na minha prova, ela ajudou, Deus abençoou, e aí, com esses 41 pontos, eu consegui uma média geral. E agora a gente vai falar de todas as notas, tudo juntos. Com 141 acertos, eu fiquei com 779,76 pontos. Foi uma pontuação muito boa que acabou me possibilitando ser aceita nessa vaga. Antes da gente passar para a parte mais importante do vídeo, que são as estratégias, a mentalidade que eu tinha naquela época de estudo e alguns erros que eu cometi também,
Eu queria falar para vocês que precisam de uma ajuda em linguagens, especificamente na área de inglês, que eu tenho um e-book, o e-book Inglês no Enem, tá aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E esse e-book é super completo, ele vai te ajudar a descobrir o que cai na área de inglês do Enem, mas também tem links para você ter acesso a exercícios separados por assunto, né, daquilo que mais cai na prova de inglês do Enem. E aí você já pode garantir seus 11% de acertos na prova de linguagens, que pode te ajudar com certeza a alcançar uma vaga também. Então, se você tem interesse, o link está na descrição, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E agora a gente vai para a parte do vídeo onde tem as lições, né, os erros, as estratégias, a mentalidade. Eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo, porque as notas é uma questão mais de curiosidade, né? Eu lembro que na minha época de cursinho, eu gostava muito de ver vídeos de pessoas falando as notas, falando as estratégias, e eu entendia que aquilo não era para ser um comparativo, não é? Não é como se você pudesse pegar as minhas notas, colocar elas como metas e você vai atingir exatamente a mesma nota e passar exatamente no mesmo ano, enfim. A nota é uma questão mais de curiosidade, ela é muito variável, né? As pessoas que passam em medicina, outros cursos têm notas, assim, diferenciadas uma das outras. Porém, o que mais importa é a estratégia, o posicionamento que esses estudantes estiveram durante a sua trajetória ali de estudos. Então, alguns erros que eu vou falar aqui são erros que eu cometi e outros são erros que eu observava outras pessoas cometendo ali no cursinho, principalmente. A minha mãe, inclusive, ela é professora de cursinho, então a gente sempre teve essa troca de ideias do que as pessoas estão fazendo, o que está dando certo, o que não está dando tão certo. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, assim, de forma bem prática, é que a gente não vai conseguir passar o ano todo estudando todas as matérias com a mesma intensidade, com o mesmo foco. Então, todo estudante de cursinho, né, de cursinho preparatório para medicina ou outro curso, que quer atingir um bom resultado, de certa forma tem que saber priorizar as matérias no momento certo e da forma certa. No meu caso, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em matemática, em física também, nas exatas, e muita facilidade em humanas e linguagens. E aí eu percebia que nos simulados eu sempre acertava 40 ou mais em humanas e linguagens, enquanto matemática eu tentava lutar para chegar nos 30 acertos. Então, o que eu fiz? Eu não estudei mais humanas e linguagens. Eu sei que isso parece óbvio, é um pouco perigoso também, por isso que eu falo que tem que ser tudo feito, tudo muito bem analisado. Isso não é tão óbvio, porque eu vejo algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, que por terem facilidade com a matéria, por ter uma afinidade ali, porque a pessoa já tira notas boas, ela continua estudando apenas aquela matéria e esquece as outras. Isso acontece, por exemplo, em matemática, né? Muitos alunos de cursinho, eles acham que apenas a matemática vai dar uma nota boa para eles passarem, entrar na faculdade, acabam focando na matemática, tem uma certa afinidade ali, e aí as outras matérias ficam de lado. Então, todo aluno precisa ter essa consciência, essa percepção de que tem algumas matérias que eu tenho uma certa facilidade e outras não, mas que essas que eu não tenho facilidade, mesmo assim, precisam ser estudadas, precisam ser fortalecidas. A primeira lição que a gente pode tirar aqui é você se conhecer, ter esse autoconhecimento para saber quais matérias você tem facilidade e que dá para você dar uma segurada ali, não estudar com tanto afinco quanto as matérias que você sabe que tem dificuldade, que vai precisar de um esforço a mais para você conseguir equiparar essas duas matérias em níveis ali de conhecimento e de resultado. Então, por mais que você tenha afinidade com uma matéria, você tem que enfrentar suas dificuldades, tá bom? Isso não é óbvio, tem gente que acaba ficando um pouco travado frente à dificuldade, mas não fique. Enfrente e não negligencie as matérias. Todas as matérias vão ser importantes, elas vão contribuir para a sua aprovação. Eu tinha muito em mente também essa questão da autoavaliação. Cada simulado que eu fazia, eu fiz muitos simulados naquele ano, eu colocava ali, escrevia em um papel o meu número de acertos em cada área. Eu escrevia também o tema das questões que eu mais errava, para que eu pudesse estudar, né, me aprofundar naqueles temas mais tarde. E eu acho que ter esse acompanhamento de quais eram os meus acertos, as minhas notas, ajudou bastante para eu direcionar o meu estudo para onde eu precisava mais. Outro ponto importante, principalmente nesse ambiente de cursinho, onde a gente acaba vendo muito o jeito que outras pessoas estudam, acaba se comparando também, é você ter em mente de que, de certa forma, você precisa personalizar o seu estudo. Ali você vai para o cursinho, né, enfim, e tem toda aquela matéria sendo dada na mesma ordem ali todo ano, para as mesmas pessoas, como se todo mundo estivesse no mesmo nível. E isso pode, muitas vezes, atrapalhar, no sentido de que você vai tentar fazer o que está sendo te imposto, não aquilo que realmente seria benéfico para você. Não tô falando que eu sou contra cursinho, que você tem que parar de ir pro cursinho, mas você precisa ser sempre consciente. Não ir pro cursinho todo dia, vai e volta ali naquele automático, sabe? Mas você precisa ter essa percepção do que vai funcionar para você, do qual direcionamento você precisa ter. Porque, afinal de contas, o cursinho é só uma parte do seu estudo. A parte mais importante mesmo é o que você faz
sozinho, o que você direciona a sua vida, quais são as suas metas e muitas vezes o seu estudo individual também é uma fração muito importante de tudo isso que você está fazendo. Então, tenha essa percepção das suas dificuldades e, com base nelas, trace um direcionamento do que você vai estudar mais, de quais são as ferramentas que você vai utilizar. Sobre essa autoavaliação, eu acho importante também falar que eu tinha um caderno de erros. Todo simulado que eu fazia, toda prova antiga do Enem que eu fazia, eu tinha um momento de correção, e muitas vezes o momento de correção demorava mais do que fazer a própria prova. Eu comecei a fazer essas provas antigas em setembro. Eu lembro muito bem que no mês de setembro eu passei a tentar colocar essa meta de fazer pelo menos 2 provas do Enem por semana. No início eu não conseguia cumprir muito bem essa meta, porque ficava ali uma prova do Enem por semana, porque eu já tinha as minhas outras obrigações, atividades do cursinho, e também porque eu demorava muito tempo na correção. E aí, com isso, eu criei esse meu caderno de erros. Eu vi algumas pessoas na internet falando que dava certo, que fazia, que era muito bom, e realmente foi uma estratégia que funcionou bastante para mim. Então, toda prova que eu fazia, focando ali principalmente em matemática e ciências da natureza, eu tentava, então, refazer essas questões primeiro, e aí, se eu não conseguisse, eu procurava a resolução na internet. Tem muitos vídeos na internet resolvendo questões antigas do Enem, isso é o que não falta. E aí, eu procurava essa resolução, e aí, eu escrevia nesse meu caderno de erros o tema das questões que eu tinha errado, para eu entender qual que era o tema das questões que eu errava com mais frequência, que eu precisava de um estudo mais aprofundado. Então, eu escrevia o tema da questão, tentava resolver e colocava ali a resolução. Eu escrevia assim, eu errei isso e isso, eu precisava saber disso para resolver essa questão. Inclusive, poderia ter começado a resolver prova antiga um pouco mais cedo, um pouco antes de setembro, e começado com o caderno de erros também antes. Mesmo assim, eu tive um tempo bom para trabalhar em cima dessa habilidade, que é uma autocorreção, né? Uma autoavaliação, e você retornar aquilo que você teve dificuldade. Eu já vi algumas pessoas que fazem a prova e depois abandonam totalmente a prova. Não se dedicam ali na hora da correção, sendo que é a hora mais importante, para você ver exatamente onde é que foi bem e onde que você está com mais falhas. Então, valorize o momento da sua correção. Qualquer coisa, eu posso fazer um outro vídeo explicando exatamente, com detalhes, né, a minha rotina e mostrar também esse caderno de erros, o que tinha lá, porque eu acho interessante, né, ver essa parte mais prática e entrar mais em detalhes. Se vocês quiserem saber sobre isso, é só me contar aqui nos comentários e aí a gente pode trazer um vídeo no futuro falando sobre, mais especificamente, como que eu monitorava o meu progresso. Eu tive um resultado nessas provas antigas muito parecido com o resultado que eu tive mesmo no Enem 2021, que foi onde eu tive minha aprovação. Então, é muito importante que você tenha esse acompanhamento da sua trajetória, que você fique de olho no que você está fazendo e onde que precisa ser melhorado. Também é importante que você não se compare de uma forma tão excessiva. Entenda que cada um está em uma jornada diferente, cada um tem a sua trajetória. Então tenha paciência e cuide da sua saúde física e mental. Esse é um ponto muito importante. Não é exatamente um erro que eu cometi, essa falta de cuidado com a saúde, mas é um erro que eu observo bastante outros estudantes cometerem. Aquelas pessoas, né? Acho que todo mundo conhece um estudante que se entope de café. Eu gosto de café, gente, mas assim, eu bebo uma xícara ali, mas não é aquela coisa de beber xícaras e xícaras para ficar acordado estudando. Então, as pessoas não dormem, tomam esse entope de café, às vezes até realmente de medicamentos. Eu tinha alguns colegas que falavam, né, dos medicamentos que eles estavam fazendo uso para ter uma produtividade maior, sendo que, na verdade, isso é totalmente contraprodutivo. Primeiro que se você não tem uma noite de sono adequada, você nunca vai conseguir memorizar e fixar aquele conteúdo a ponto de lembrar dele na prova que vai ser no fim do ano. Então, aprenda a cuidar da sua saúde como um todo, porque isso em si já vai te ajudar nos seus estudos, já vai impulsionar os seus resultados, inclusive a saúde mental. Eu também conheço pessoas que, não, eu só estudo, então não posso fazer mais nada, abandona totalmente a vida social, seus hobbies. Acha que o fato de abandonar todas as outras coisas é o que vai fazer essa pessoa passar. No meu ano de cursinho, né, que eu estava estudando para o Enem, inclusive, foi o ano que eu comecei a tocar teclado. Eu comecei a aprender como se toca teclado, né, até para tocar na igreja também. Isso é só um exemplo de algo que eu gostava muito de fazer e que eu não abandonei em prol da medicina e de conseguir uma vaga na faculdade. Então, entenda que você não é apenas um vestibulando, você é uma pessoa com a sua trajetória totalmente única e que os seus resultados vão vir quando você conseguir alinhar todas as esferas da sua vida, não só de estudos, mas também a sua saúde. Então, tenha essa visão ampla de cuidado com você mesmo. Então, vamos finalizar o vídeo aqui. Se te ajudou com algo novo, seja um aprendizado, seja uma motivação, então curta o vídeo, por favor. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões para outros vídeos também. E para quem tem interesse no e-book Inglês no Enem, o link está na descrição. Até a próxima!